Olá, amigos e amigas do curso técnico em Guia de Turismo do IF Sudeste Minas Gerais, Campus Santos Dumont. Aqui é o professor Antônio Henrique e agora a gente vai começar o nosso trabalho com o livro de base, na nossa tentativa de entender a estrutura de formação no Brasil. O livro, que a gente vai usar, que vocês já sabem, é O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, onde a gente vai focar o estudo no capítulo 4, que o mineiro Darcy Ribeiro chamou de Os Brasis. Então, para essa semana, o seu trabalho é ler o intervalo entre as páginas 244 e 248, e aí na 248 é só um parágrafo. E nesse percurso, eu quero primeiro me apresentar como um guia, comentando alguns aspectos que eu quero que você compreenda com realce. Então, para isso, eu fiz aqui pequeno texto que eu vou usar como referência para poder fazer essa comunicação. E esse vídeo você vai assisti-lo, evidentemente, antes de fazer a sua leitura. Pois bem, a primeira ênfase que eu gostaria que você refletisse já está logo no título que ele colocou no plural, Os Brasis. E ele, ao fazer isso, ele faz uma indicação de pluralidade, já indicando que a nossa formação original, ela comportou uma diversidade de núcleos, de pequenos núcleos, que no estado embrionário, depois foram posteriormente se expandindo e se misturando às demais. Ele, no início, indica que essa tentativa de uma antropologia histórica do Brasil, ela é importante para ajudar a gente a dar sentido ao passado, e também ao presente. Porque sem essas teorizações, a gente acaba ficando com uma percepção sobre o presente e o passado um tanto caótica, quase que ininteligível. Então, o nosso imaginário popular, ele sempre remete àquela ideia de que os grupos formadores da nossa brasilidade foram os portugueses, colonizadores, os nativos indígenas e os africanos escravizados. Mas aqui é importante salientar que, se nos capítulos anteriores do livro ele discorreu sobre as características desses grupos, agora ele vai tratar de uma nova etnia, que foi gestada, que já não sendo mais portuguesa, nem indígena e nem africana, mas uma mistura cultural delas, é que são essas células neobrasileiras. Então, o conceito de etnia, ele difere do conceito sociobiológico racial, pois ele foca a atenção nos aspectos culturais que marcam esses grupos sociais. Então, ao falar de uma protoetnia neobrasileira, ele busca enfatizar os traços culturais que marcam esses grupos formados por essas fusões, ou essas misturas raciais e também culturais. Então, evidentemente, que os diversos povos que aqui se encontraram, eles emprestaram suas características culturais nessa novidade, que são as primeiras matrizes culturais brasileiras. E os fatores que mais contribuíram para aglutinar ou juntar essas ilhas que formaram esse arquipélago cultural brasileiro e que mais tarde foram se fundindo para formar esse país continente, foi, primeiro, os processos de gestação étnica, ou seja, como os grupos diversos em dado território foram se misturando culturalmente, dando origem a algo diferente do que eram anteriormente. Segundo, uma estrutura socioeconômica que motivou esse desencontro, que no nosso caso foi a motivação incorporadora do capitalismo europeu, que buscava, lá no século XVI, inicialmente, novas riquezas, que encontrou aqui, onde hoje está o Brasil, sentidos para manter o domínio. E terceiro, por fim, uma cola que amalgamou esse contexto num padrão comum, que foi o elemento religioso cristão, que ao longo do tempo foi configurando como se um padrão comum a todos esses elementos. Então, essas matrizes culturais são a cultura crioula, a matriz cultural caipira, a matriz cultural sertaneja, a matriz cultural cabocla e a matriz gaúcha, ou gaúcha de pastoreio, que comporta outras duas vertentes, outras duas variantes. E aí eu quero que você repare bem que cada uma dessas culturas, dessas células culturais, que se origina, elas têm uma base territorial que coincide com alguma regionalização do país. Por isso que ele também trata dessas matrizes inicialmente como ilhas,
ou seja, elas eram pontos isolados, né, mas que com o devir histórico elas foram se expandindo cada vez mais, até tomar contato e se misturarem umas com as outras, se tornando cada vez mais complexa e complexificando esse caldo cultural que é o Brasil. Então eu faço aqui uma observação importante, tá? Essas matrizes que vocês vão observar, vocês têm que tomar um cuidado para não interpretá-las atualmente de forma essencializada, né? Pois em nosso tempo, né, que é um tempo complexo, um tempo globalizado, não existe o caipira puro, né? Mas as marcas da cultura caipira, elas são facilmente observáveis, né, em alguns lugares, como por exemplo o interior de Minas Gerais, o interior de São Paulo. Então, né, realçando mais uma vez, nada de cair em essencialismo histórico, pois o que o Darcy Ribeiro fez é uma regressão histórica para buscar essas matrizes e seus estados originais no tempo passado. Então, para fechar essa introdução, né, como um guia de sua leitura, eu chamo a atenção para o desfecho que ele colocou lá na página 248, quando ele aponta que a história, no nosso caso, foi caprichosa, né, porque isso causou um assombro, né, em termos, né, porque quando o Brasil foi formado agora como uma unidade, né, unidade Brasil no singular, na verdade, a tendência histórica era de que a gente se fragmentasse semelhantemente ao que aconteceu na América Espanhola, que deu origem, né, a vários países que fazem fronteira com o Brasil atualmente, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, enfim. Então, você tem que tomar um cuidado muito forte ao fazer a análise dessas ilhas Brasis, né, dessas células que formam as nossas matrizes culturais, e entender que elas surgem inicialmente numa base territorial, a partir de um arranjo socioeconômico, e que teve essa cola, né, originalmente como o elemento religioso, que foi nos formando, e foi com o tempo, à medida que ela foi avançando, ela foi se complexificando, foi se ampliando, tomando contato com outras áreas culturais e se misturando. Então, num exemplo banal, né, em Minas Gerais, evidentemente, que você encontra variantes, né, ou elementos, manifestações dessas diversas culturas, mas na origem, nós temos, evidentemente, uma referência cultural muito assentada na matriz caipira, porque essa região onde a gente está é de onde se originou, por exemplo, essa cultura. Mas ela se funde muito fortemente, por exemplo, com a cultura sertaneja, que desceu pelo interior do Nordeste, né, chegou muito fortemente no Centro-Oeste, mas chegou também muito forte em Minas Gerais, através dos caminhos dos currais, seguindo o curso dos grandes rios, especialmente o São Francisco. Então esse vai ser o seu trabalho. Né, olhar primeiramente esse capítulo, que é a introdução, na verdade, que é bem curtinha, e observar claramente como é que ele desenvolve essa noção inicial do Brasil, né, das formações dessas culturas como células, e que vão formando uma nova etnia, né, uma etnia neo-brasileira, né, que sendo diferente da portuguesa, mas contendo elementos dessa lusitanidade, não sendo africana, mas contendo elementos dessa africanidade, e já não sendo mais indígena, mas contendo elementos dessa matriz nativa, forma esse caldo cultural ou essas referências novas, que são essas matrizes que mais tarde vai se fundir formando esse caldeirão cultural que é o Brasil. Então agora o trabalho é seu, né? Então você vai estudar o texto com atenção, né, para aprender muito, e procure estabelecer um diálogo franco com o autor, né, entrando na linguagem dele. Eu sei que alguns vão ter alguma dificuldade com a linguagem, mas muitas vezes a dificuldade se manifesta como um desafio. Lembrem-se que a linguagem do Darcy Ribeiro, ele escreveu para um público amplo, não é para um público especializado de antropologia ou de história. Então, evidentemente, ele tem uma característica específica de expressão. Então, é você entrar na linguagem dele e se assimilando, né, acostumando com a linguagem dele, porque o nosso trabalho, no primeiro momento, vai focar nesse capítulo. Então, para evitar, né, ou melhor, para verificar a sua leitura, eu quero propor um pequeno exercício que lá na plataforma do SIGA vai aparecer como um questionário. E nele eu quero que você responda em qual região brasileira atual, né, se originou a cultura crioula, a caipira e a cabocla. Mas muito cuidado, né, porque você só vai ter uma chance de responder. Então você só abre o questionário quando você tiver certeza sobre a resposta. A pergunta é exatamente essa, tá?
Você vai tentar indicar para mim em qual região, não é em qual bioma, não é em qual estado, mas em qual região, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, se originou a cultura crioula, a cultura caipira e a cultura cabocla, né? Então você só tem uma tentativa. Se você errar ou cair o sistema, você só vai ter uma outra oportunidade lá na recuperação. Então, mãos à obras e bom trabalho e boa leitura.